paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nesta manhã de domingo, passando aqui para trazer uma reflexão, uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. Estamos vivendo um momento difícil, mas nós temos que acreditar e saber que nós temos o maior, que está conosco, que é Jesus de Nazaré, que morreu naquela cruz do Calvário para nos dar salvação e vida eterna. Queria trazer uma palavra da parte do Senhor que está contida em livro de 1 Reis, capítulo de número 17, e versículo 1. Em versículo 1 apenas, que vai dizer o seguinte: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra onde a Bíblia vai dizer, se nós voltarmos um capítulo anterior e o versículo de número 29, no capítulo 16, versículo 29 em diante, a Bíblia vai dizer que houve em Israel um dos piores reis. Esse rei chamado Acabe, ele foi muito mal, pior do que os reis anteriores a ele. A Bíblia diz que ele reinou durante 22 anos em Israel e Judá, e ele fez o que era pior do que os anteriores a ele, porque ele casou com uma mulher cananeia chamada Jezabel, e com isso eles trouxeram os seus deuses, e com isso fez com que o povo de Israel desviasse e deixasse de adorar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que tinha tirado eles da terra do Egito com mão forte, introduzido eles na terra de Canaã, na terra que manava leite e mel. E o povo cananeu, eles adoravam outros deuses, e por isso fez com que o povo de Israel se desviasse dos caminhos do Senhor. E por conta disso veio a ira do Senhor. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Deus vai levantar um profeta chamado Elias, e vai com a seguinte palavra ao rei Acabe: segundo a minha palavra. É claro que não era segundo a palavra de Elias, mas segundo a palavra do Senhor, nem chuva nem orvalho cairia naquela terra durante 3 anos e 6 meses. Meus amados, eu queria classificar essa palavra nesta manhã, dividir em 2 partes. Entre quando Deus ele pune, quando Deus ele resolve punir, e quando Deus ele resolve abençoar. Então, meus amados, Deus vai punir aquele povo por conta deles ter se desviado dos caminhos do Senhor. E durante 3 anos e 6 meses não houve chuva naquela terra, trazendo uma grande fome. Mas a Bíblia diz que Deus ele vai pegar o profeta Elias, homem de Deus, e vai dizer para ele que ele fosse para o rio Querite, ali se alimentasse, porque Deus ia enviar os corvos para o alimentar, e que ele bebesse água do rio Querite. Ou seja, Deus não desamparou aquele que no qual estava vivendo a palavra do Senhor. Se nós formos observar lá na frente, meus amados irmãos, nos capítulos adiante, nós vamos ver que Elias imaginava que ele estava sozinho, só ele de profeta restava, mas não, Deus tinha protegido e guardado nas cavernas 7.000 homens que não tinham se curvado ao Deus Baal. Ou seja, Deus protegeu, guardou aqueles que no qual não tinham dado ouvido à voz do inimigo, aqueles que não tinham se curvado, louvado ser Deus, ao Deus estranho, a um Deus que não era
Deus verdadeiro. Então, meus amados, nós observamos que Deus, ele desceu juízo naqueles que tinham adorado a Baal, mas aqueles que tinham guardado a sua palavra, Deus o protegeu. Então, meus amados, nós estamos vivendo essa época onde está se confirmando a palavra do Senhor, assim como se confirmou na época de Elias, na época de Acabe, sobre aquele povo. Está se cumprindo também hoje, aonde a Bíblia diz que quando Jesus, ele falando que quando tivesse perto da sua vida, nós viria muitas coisas, os sinais, guerra, rumores de guerra, nós víamos terremotos, nós viríamos peste. E estamos vendo que a peste do coronavírus tem se alastrado durante toda a terra. Então Deus está cumprindo sua palavra. Mas Deus também, irmão, ele cumpriu a sua palavra quando ele diz que o choro dura a noite e no amanhecer nós vamos estar sorrindo. Porque quando, meus amados irmãos, o juízo de Deus se cumpriu naquela época, durante 3 anos e 6 meses, a Bíblia diz que houve uma grande chuva, houve água sobre a terra. Ou seja, a bonança veio. Louvado seja Deus. Então, amados, é claro que nós estamos vendo coisas terríveis acontecer, mas não devemos desviar o nosso olhar somente para as catástrofes, somente para as coisas ruins que está acontecendo. Estão esquecendo de falar, louvado seja Deus, que Deus, ele permite tudo isso estar acontecendo, mas ele também é o Deus misericordioso e o Deus que traz a bonança sobre as nossas vidas. Estão desviando o olhar de muita gente somente para as catástrofes, somente para as coisas ruins, estão esquecendo de dizer que Deus salva, Deus cura e Deus liberta, e que Deus nos preparou uma cidade de ouro e de cristal, e que depois de tudo isso passar, nós vamos viver na eternidade, na presença do Senhor. Então, amados, estão desviando o olhar de muita gente, pessoas estão ficando desesperadas porque estão olhando somente para as coisas ruins que estão acontecendo nessa terra. Mas Jesus, ele diz no capítulo 11, lá de João, louvado seja Deus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, esse nunca morrerá. Então ele está dizendo, irmão, que todos nós, se não passar pelo momento do arrebatamento, todos nós vamos morrer. Mas se morrermos com Cristo, estaremos com Ele para todo sempre. O corpo pode morrer. Esse corpo, louvado seja Deus, que carrega o pecado, um dia vai ser destruído e receberemos um corpo de glória para todo sempre. Então, irmão, vamos olhar para as bênçãos de Deus. Não vamos também estar fitos somente naquelas coisas ruins que está acontecendo. É isso que muitos querem, desviar a fé das pessoas, acreditando que tudo isso é o fim. Não, irmãos. Vai passar. Assim como os 3 anos e 6 meses daquela seca que houve em Israel, que Deus puniu, depois veio a bonança também. Isso tem prazo de validade para acabar, irmãos. O que não podemos, irmão, é deixar, aleluia, nos abater. É isso que estão querendo, que nós parem. Pessoas que dizem palavra para nos desanimar, para tentar nos abater, para tentar nos parar, para ver se nós ficamos de cabeça baixa, triste, e deixamos o Deus verdadeiro. Palavras que nos ofendem, que tentam nos abater. Não, irmãos. Nós temos que estar de cabeça erguida, porque Deus é maior do que tudo. E o que vale, irmão, não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor. Não foi a palavra de Elias que prevaleceu sobre Israel, mas foi a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver que no capítulo 18, que é o capítulo diante que nós lemos, Deus vai permitir que Elias, ele vá lá diante de Acabe, desafie os profetas de Baal. Deus vai responder a Elias com fogo,
E depois Elias vai matar todos os 450 profetas de Baal. E a Bíblia diz que depois o povo vai reconhecer. Louvado seja Deus, que só o Senhor é Deus. Depois que Deus responde com fogo, que os profetas de Baal é envergonhado, o povo de Israel se curva diante do Deus verdadeiro e reconhece que só o Senhor é Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos observando que tudo isso de ruim está acontecendo nessa terra, mas eu também acredito que depois de tudo isso, Deus irá fazer um grande avivamento. Deus está trazendo isso e muitas pessoas vão reconhecer que só o Senhor é Deus. Assim como Deus trouxe juízo em Israel e depois veio a bonança e depois o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, assim também eu acredito, irmão. Que muitos irão reconhecer, depois de tudo isso, que precisa do Senhor. Que precisam do milagre de Deus. Que precisam adorar o Senhor Deus verdadeiro, porque somente Ele pode nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do espanto noturno e do homem sanguinário. E Ele diz que aquele que o teme, os anjos cerca, e nenhum mal entrará na nossa tenda. Então, irmãos, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então, irmãos, assim como prevaleceu a palavra de Deus sobre o povo de Israel, assim também está prevalecendo a palavra do Senhor. Porque estamos vivendo um momento de peste, que é cumprimento da palavra. Jesus está voltando. Então, reconheça que só o Senhor é Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Deus também protegeu os seus profetas. Deus também deu oportunidade a seus profetas, porque mesmo depois que Elias, ele vai matar os profetas de Baal e Jezabel vai perseguir ele, e ele foge do deserto e ali lhe falta um momento de fé, porque ele vai estar debaixo de uma árvore dormindo, pedindo a morte. Antes dele dormir, ele perde a morte, depois ele vai dormir. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai acordar ele, e quando ele acorda, tem ali comida e tem bebida para ele se alimentar, porque Deus cuida dos seus, até mesmo quando está dormindo. Então, irmãos, não é só, irmão, não vamos se apegar, não vamos só olhar, irmão, para esse momento difícil e nos abater e desistir e deixar que homens falem tantas coisas que tentam nos abater. Não, irmãos, que prevalece a palavra do Senhor, porque diante de todas as lutas, e mesmo quando falta a fé, Deus está cuidando de nós. Não é só coisa ruim, irmão, vamos olhar para o Senhor. Eu sei, irmão, que muita gente está passando necessidade, está passando um momento difícil, mas vamos confiar no Senhor, vamos acreditar. É isso que estão querendo fazer, irmãos, abater a nossa fé com palavras e ações que tenta atrapalhar a nossa fé, mas maior é o Deus que está conosco. E no dia, irmão, que passou 3 anos e 6 meses, Deus manda Elias novamente lá. E a Bíblia diz que com uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem, Deus fez cair um grande temporal naquele dia. Então, irmão, no dia que Deus quiser acabar com esse vírus, quando Deus quiser mudar esta situação, Deus vai fazer e ninguém vai conseguir impedir. Ninguém vai parar a igreja, ninguém vai parar, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, ninguém vai parar a nossa fé, se nós confiarmos e acreditarmos e buscarmos no Senhor, porque Deus é o Deus da providência. Então, irmão, não fique triste, não baixe sua cabeça, creia na providência do Senhor, porque a última palavra é do Deus Todo-Poderoso. Confie nele, coisas grandes e maravilhosas virão, porque quando acabar isso, eu creio que Deus vai fazer um grande avivamento, um grande despertar na igreja do Senhor está para acontecer. Coisas maravilhosas da parte de Deus irá acontecer em nossas vidas. É isso que nós temos que acreditar. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E aqueles que queriam nos ver de cabeça baixa, vai ver nós de cabeça erguida. Aquele que preparou um palco para ver nossa derrota, vai ver a nossa vitória. Porque o Senhor é vencedor. E Ele diz que aquele que está com Ele
também é vencedor, é mais do que vencedor. Então, meus amados irmãos, fique com esta reflexão. Não fique olhando somente para as coisas ruins, mas creia que o Senhor está do nosso lado. Eu olho para os montes, e onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmão, nosso socorro não vem do homem. Nosso socorro, Salmo 121. O socorro não vem, aleluia, das pessoas, mas o socorro vem de Deus. Assim como Deus decretou, e aquela viúva de Sarepta sustentou Elias. Por mais que ela não tivesse quase nada, mas porque quem dá é o Senhor. Amém? Então Deus tem o melhor para nos dar. Confie nele, fique firme, não deixe nada te abater. Amém? Porque, irmão, a honra do homem, ela tem prazo de validade. Não busque. Não busque, irmãos. Não busque a honra de homem, não busque nada de homem, mas busque no Senhor. Porque a honra do homem tem prazo de validade. Mas aquilo que Deus nos honrar, aquilo que Deus nos der, é eterno. Então busque no Senhor e que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.